Então, primeira coisa aí, eu queria que tu contasse um pouquinho da sua vida. Eu vi que você estava falando em relação à prova da Epicar, né, que você fez, tentou por 2 vezes. Queria que você falasse da prova da Epicar e o David antes de Epicar e depois que entrou na Epicar. Pois é, então, antes da Epicar, eu era um moleque que não gostava muito de estudar, né? É, pegava um livro, me trancava no quarto, fazia que estava estudando e, na verdade, eu ficava dormindo, entendeu? Diferente do meu irmão, que sempre gostou muito de estudar, né? Então, para quem não sabe, não sei se o professor Chucrute falou para vocês, eu tenho um irmão na mesma turma, a gente passou juntos, né? E ele foi meu grande incentivador para realmente estudar mais de maneira mais focada, né? Mais firme. Assim como o Chucrute faz com vocês, o meu irmão fez comigo, entendeu? Então, pode escutar a voz da experiência que dá certo. E aí eu sempre fui muito ligado a esportes, né? Então eu só queria saber de jogar futebol, de fazer meu atletismo, minhas corridas e tal. E não ligava muito para os estudos, né? Eu era muito imaturo ainda, né? E o meu irmão, apesar de ser um ano mais novo, era mais maduro, já tinha consciência de futuro, já tinha seus objetivos traçados, né? E aí, quando a gente começou a estudar, né? É igual quando a gente fala no voo, né? Quanto mais você voa, mais vontade de voar você tem. Quanto menos você voa, menos vontade de voar você tem. É igual o estudo. Quanto menos você estuda, menos vontade de estudar você tem. Quanto mais você estuda, mais você se anima a estudar, né? Eu acho que tudo na vida é assim, né? Conforme você vai quebrando a inércia, você vai pegando mais gosto, fica com mais gana, né? E aí você vê seu objetivo chegando mais perto, isso vai te motivando, motivando até que você consegue realizar aquele sonho que antes parecia impossível. Então, eu fui estudando, 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 né? E muitas vezes, quando eu ficava cansado, eu pensava assim, não, meus concorrentes, né? Os meus concorrentes de prova, tudo, uma hora dessa estão estudando e eu vou dormir. Não, então eu vou estudar. Então sempre eu pensava nisso para tirar um gás a mais para estudar e varar a madrugada dentro, né? Então, depois que eu fui para Epicar, eu consegui essa maturidade, né? Mais rápida, né? Que eu não tinha antes, né? Por ter sempre estudado, meus pais nunca deixaram faltar nada, então podemos dizer que eu fui um pouco mimado, né? E lá na AFA realmente, na AFA não, na Epicar, né? Realmente a gente sai dessa zona de conforto que a gente tem, né? E a gente vive por si só, né? Então a gente tem que fazer as nossas coisas, você ganha muita maturidade, é uma outra vida, você encontra pessoas de todo lugar do Brasil que você não tem a mínima ideia, que vira como se fossem seus irmãos, né? Amizades duradouras como a minha e a do professor Chucrute aí de vocês e a dos demais da turma, que aonde a gente passa tem um irmão com certeza que vai fazer qualquer coisa para te ajudar. Ô, David, o que foi os 3 anos de Epicar para você? Fazer o ensino médio na Epicar, o que foi para você? Representa a Epicar. Vou perguntar sobre o rendimento, calma. Os três anos da EPK, acredito que, tirando que é uma das melhores escolas do país, que mesmo que você não queira seguir ou que por alguma obra do destino você não vá para a AFA, né, caso alguma coisa aconteça, você sabe que qualquer vestibular você vai estar extremamente capacitado para se fazer, né? Então, acho que esses 3 anos foram maravilhosos na minha vida. Acho que foi uma escolha excelente que eu fiz e que Deus me abençoou em passar esse concurso, porque eu tive uma disciplina que em outros locais eu não teria. Eu conheci pessoas maravilhosas que eu levo para minha vida toda, que em outros lugares eu também não conheceria, em qualquer lugar do Brasil. Eu tive um ensino, né, excelente e eu ainda ganhava para isso, né? Então, tirando a saudade de casa, eu só tenho coisas fenomenais a falar da Epicar. É uma escola que eu guardo no fundo do coração, que todo encontro de turma eu vou, faço das tripas coração para ir, porque é nostálgico e é muito bom sempre relembrar um dos melhores anos que eu tive na minha vida, né? E a nível de esporte, o que você fez na Epicar? Quais oportunidades que você teve de participar dos esportes lá na Epicar? O pessoal pergunta muito sobre isso. Então, eu sempre fui ligado a esportes, né? Eu sempre gostava muito de corrida e futebol desde mais novo. Na Epicar, eu segui por esse caminho também,
só que lá é muito difícil você conseguir ser de equipes, né, de alto rendimento, porque querendo ou não, você é bem selecionado lá, né? Então, para você ir para uma equipe de futebol da EPK, como o França foi, você tem que realmente jogar bem, para muito bem. Temos muitos amigos nossos lá que jogavam futebol com a gente que não devia a nada, né, nos jogadores lá do juvenil dos outros clubes, né? E eu tinha, desde mais novo, uma veia muito forte no atletismo, né? Que desde pequeno, 5, 6 anos de idade, eu já era da equipe de atletismo da minha escola. Então, eu já era mais especializado nisso. Então, eu queria focar no alto rendimento. Aí, e por eu não jogar bola tão bem quanto esses outros amigos, né? Mas no atletismo eu era realmente bom, né? E aí eu fiquei no atletismo e participei de diversos campeonatos. Viajávamos muito, né? Para Sertãozinho, que é ali próximo de Pirassununga, até depois também na academia, onde a gente disputava os torneios de atletismo, ia muito para Juiz de Fora, Belo Horizonte, próprio Rio de Janeiro, na Exefex, a gente disputava vários campeonatos e era sempre muito bom mesmo. Show de bola. E aí chegou da EPK, foi para a AFA. Mudança de EPK para a AFA. Qual a dificuldade, David? A AFA, a maior dificuldade dela é, assim, eu vejo muito para o aviador, a única, né, coisa que pesava muito para mim era a incerteza em relação ao voo, né? Então, você ia para a atividade aérea apenas no segundo ano e você não sabia se você tinha aquela aptidão, aquela coordenação motora de que tantas pessoas falavam, né? Então, por mais que você se dedicasse no... bem isso. Então, por mais que você se dedicasse no estudo, como você se dedicou, eu tenho certeza, mas tinha algumas coisas que não é do nosso controle. Então, eu sempre colocava, não sei se tu é católico, se acredita em Deus, assim, mas eu sempre creio que Deus está colocando o melhor para nós. Então, eu sempre pensava assim, meus pais também sempre falavam para mim, se não der certo, se acontecer alguma coisa, você dando o seu máximo e se você não conseguir, é porque Deus está preparando alguma coisa melhor para você, assim como preparou para você, entendeu? Com certeza. Um fenômeno aí, é um fenômeno. Eu falo sempre, cara, se eu estivesse na Força Aérea, com certeza eu estaria vibrando, que eu sou louco pela Força Aérea, sou muito fã da Força Aérea, mas hoje estar aqui do lado de cá, podendo instruir a galera para entrar lá dentro, para mim, é uma realização. E realmente é o que você falou, na hora a gente não sabe, mas quando a gente acredita em Deus, sempre acontece o que é melhor para a gente. Aí você voou o T-25 no segundo ano, não é isso? Quarto ano voou o T-27. Diferença do avião T-25 para o T-27, David? O T-25 é um avião, eu estava até lendo ontem sobre ele, é um avião que fez o voo inaugural dele em 1966. Ou seja, ele já é rodado. E o que eu percebi lá que na época era SM, né, que é Esquadrão de Suprimento e Manutenção, e agora mudou para ELOG, que é de logística, Esquadrão de Logística, é que lá os nossos especialistas, nossos mecânicos, eles têm muito capricho, né, com o que eles fazem, entendeu? Então, por mais que o avião seja velho, eles só colocam na linha para voo o que eles têm certeza que não vai dar pane, né? Então, nossos mecânicos, só um parênteses, é o pessoal que vai geralmente pela EAR, entra como sargento, depois sai carreira, não é isso? Isso, exatamente. É muito importante para a Força Aérea, não é isso? O pessoal que faz EAR. Extremamente importante. BCT, extremamente importante. Show de bola. Não deixam nada a desejar. São profissionais muito bem qualificados. Muito bem qualificados mesmo. E o T-25, né, é uma instrução mais básica, né, é um avião mais fácil de pilotar, né, mais lento, então você consegue ter mais tempo para pensar, para raciocinar, né, e você está aprendendo ainda também. Então, a instrução, ela por mais que seja de caráter para selecionar, né, hoje em dia, muito mais do que antigamente, né, os instrutores são mais maleáveis, têm mais paciência para ensinar do que no T-27. No T-27 é um avião mais rápido, né, um motor mais forte, né, a performance muito maior, então você tem que pensar de uma maneira mais ágil, tem que fazer um voo mental
por vezes maior. Então, existe essa diferença, né? Já, para mim foi até o contrário. Para mim o T25 eu achei muito tranquilo e o T27, devido aos instrutores que tinham na época, eu achei muito mais difícil. Apesar de ter sido no meu último ano, tipo, o pessoal sempre fala, né? Ah, passou do T25, já está formado. Mas no T27 eu suei um pouco a camisa, porque dependendo de quem você tem como superior para fazer os voos contigo, né? Você tem que dar É, uma pedalada. como você ressaltou, né? Antigamente o pessoal tinha uma mão mais pesada, hoje a gente visualiza até a conversa com os instrutores, o Isso, pessoal é muito mais coerente, o pessoal é muito mais claro. humano, lógico, sempre exigindo o lado militar, né, cara? Que é a disciplina, como a gente fala sempre como exemplo, que o cara tem que estar preparado para tudo. A gente lembra o seu irmão aí, pô, teve que ejetar de um caça e recebeu a ordem e ejeta, não tem o que fazer, né? Uma pergunta boa aqui, ó. Qual é a sensação do primeiro voo solo? Cara, tanto no T25 quanto no T27 é algo indescritível. Eu ainda não tive filho, então não sei se é a mesma sensação de ver teu filho Ainda, nascendo, vai né? ter, vai ter. Ainda, né? Ainda, mas vai ter. Mas assim, o do T25, ele é mais característico, né? Eu lembro mais porque era algo que a gente sonhava, né? Imagina, tu passa 3 anos na Epicar, mas né, um ano do primeiro ano na AFA, no meio do segundo ano, praticamente, que tu vai conseguir né, esse solo, fazer esse voo solo, né? Você passa por muita coisa, passa, tipo, você tá voando, passa o filme na sua cabeça, né, de tudo que aconteceu, desde o tempo que seus pais, sei lá, tinham que trabalhar mais, ou deixar de comprar alguma coisa maior, ou deixar de fazer alguma viagem para pagar o seu cursinho, para você para você estudar, você pegar ônibus, ficar 1 hora dentro do ônibus para chegar no cursinho para estudar, e mais 1 hora de volta, e ficar até 2, 3 da manhã estudando, né? Deixar de sair para shopping com seus amigos, deixar de ir para festa, tudo para ficar estudando. E aí os 3 anos de EPICAR estudando pra caramba, longe de casa, às vezes chorando com saudade da família, né? Querendo ir. E isso Porque tudo, né? vale, Formação. E vale ressaltar que a sua família era de Natal e você estava em era São Paulo, né? E em Barbacena. Antes isso, Barbacena, depois São Paulo, né? Então não era isso. sempre, não Eu ia era para igual o casa. pessoal do Rio. Eu ia para casa nas férias do meio do ano, que eram 10 dias, né? Ali 15 dias, e no final do ano só. Era só isso. Entendi. E aí A pergunta. era bastante emocionante, cara. Foi uma você se sente quando bota o cachecol, que vai para o pessoal te molha, né, do batismo, né? Você se sente um cara plenamente realizado porque você conseguiu alcançar aquilo que você se propôs a fazer, né, cara? Então é Eu, fenomenal. eu falo sempre, deve se sentir o Top Gun, né? Eu, quando entrei para ficar, já me achava o Top Gun, deve ser. Qual foi a parte mais difícil da AFA para você? Parte mais difícil da AFA. É. Ah, cara, eu acho que foi no segundo ano, quando você via os seus amigos que se esforçaram tanto, sabe, que estudaram tanto, vieram na caminhada junto contigo, né, e por obra de Deus, né, não conseguiram chegar junto da caminhada até o final do quarto ano e se formar junto com a gente, né, cara. No segundo ano eu via, tipo, que a gente tinha os apartamentos lá, né, que eram 6 camas, né, aí eu lembro que no final do ano, quer dizer, no meio do ano, pro final do ano já, eu olhei pro lado e só tinha eu e mais um no quarto, entendeu? Então você Legal. se apega, querendo ou não, tem muita gente que vai para lá com um sonho e é meio que você vê o cara bem triste indo embora, entendeu? E querendo ou não, isso te afeta também, porque o sonho do cara era o teu, então tu entende muito o que tá se passando, né? Sim, com certeza. Foi o que eu Eu mais falo senti foi sempre, isso, cara. eu vivi do outro lado e a gente visualizando assim, indo embora também naquela época, sem ter noção do futuro. É muito doloroso para quem fica e para quem vai também, né, cara? Então, Quando. a gente sempre sabe assim que quem está indo devido porque não se adaptou à atividade aérea, né, mas estudou e conhece, a gente tem plena certeza que quando o cara sair, o cara vai ser bom, muito bom no que ele vai se propor a fazer lá fora, como você, como os meninos que estão da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal,
os advogados, nossa Fiscal, né? turma, Fiscal, médicos, fiscal, entendeu? A gente sabe que tem muita capacidade, né? Então, a gente sabia, mas querendo ou não, na época a gente era muito jovem, então, querendo ou não, é um tapa na cara que a gente leva da vida, né, para ficar mais forte, eu acredito É, eu. e é por isso que eu falo, toda parte da vida, eu sei que hoje você é consultor de finanças, você é um cara muito brabo aí na sua vida pessoal. Tudo na vida tem que ter disciplina, né, cara? Eu falo assim, determinação, dedicação e disciplina. Se o cara é disciplinado, com certeza ele vai conquistar. Eu falo sempre, independente do caminho que você vai trilhar, que você falou, Papai do Céu que vai te levar para onde você tem que seguir, mas vai dar certo desde que você faça por onde, né? E se você, o cara que entra lá dentro, ele faz por onde. E eu acho também que quando a gente entra na Epicar, a gente conquista valores que a gente até tinha, mas acho que fica bem aflorado com a Sim. sensação, né, de irmandade, de disciplina, de amor à pátria, de fazer o certo porque é certo. Eu acho que isso é impressionante. Quando o voo no T20, quando o voo no T25, teve a certeza que era isso que queria? Ou já teve medo de pensar que talvez não gostasse do voo durante a formação? Diferente pergunta. Cara, tu acredita? É o que eu te falei. No T25, eu tive uma relativa facilidade. Eu achei bem mais tranquilo que no T27. No T27, devido a diversos instrutores diferentes, eu recebi muita pressão psicológica, sabe? Tipo, do pessoal chegar e dizer, pô, você não era para estar aqui, você é um erro do sistema, entendeu? E eu comecei a duvidar de mim. Eu falei, caramba, será que eu, depois de 6 anos, né, no meu 7º ano de formação, será que é isso mesmo? Porque o tenente está dizendo, se ele tem mais experiência que eu, mas será que... Aí, tipo, vira e mexe, eu tomava uma dessas, né? Aí eu cheguei várias vezes a pensar, né? Falei, cara, eu vou embora. Não vou Sério, ficar no aqui para quarto ficar ano? no 4º ano. Eu falei, não, vou embora, Caraca. não vou ficar. Meus pais nunca souberam disso, na verdade, né? Eu nunca contei, Nem eu várias, sabia. mas várias vezes eu pensei, cara, eu vou embora. O que que eu vou ficar tomando, né, porrada aqui de graça e tal? Mas aí acabou que eu pensava, botava a cabeça no travesseiro à noite, ficava pensando, falei, não, se eu cheguei até aqui, eu vou chegar até o final e tal. E acabou que passou essa época, né? Foi uma época um pouco conturbada lá que teve, na época do nosso comandante de esquadrilha, mas aí não era só comigo, era com todo mundo. E aí a gente foi forte, um dava força pro outro, né? Eu tinha sorte que eu tinha meu irmão lá, além de muitos excelentes amigos, então a gente sempre trocava ideia. E aí o pessoal, não, deixa disso e tal, e seguiu. Mas no 4º ano teve uma época que foi punk pra mim. E depois de formado, agora o David passou o quarto ano, agora é tenente da FAB, hoje capitão. Como é que foi a vida depois de formado? Como é que é a Força Aérea depois de formado? A Força Aérea depois de formado, a gente tem uma visão muito diferente, porque logo que a gente sai, a gente pensa que ainda está na APA, né, na escola de formação. E, na verdade, é um mundo completamente diferente, né? Então, é muito mais aprazível, né? Não é aquele negócio só de é o que está escrito, é isso e acabou. Então, é como a Força Aérea é uma instituição administrativa, é como se fosse uma empresa. Se você não tiver aquele já que eu sempre falo, né? Flexível, mas não rompível, né? Você tem que ser flexível. E aí você se adequa a todas as suas situações. Depois de formado, já é diferente porque você já recebe um salário bem razoável, né? Não vou Já dizer melhora que, não bastante, vou né? dizer, eu não vou dizer que vocês vão ficar ricos com o salário da FAB, mas até dá, mas aí é papo para outra live. Mas é um salário bom, dá para você manter sozinho, sua família. É um trabalho muito bom, apesar de ter. A maioria do pessoal pensa que vai se formar, vai entrar para a APA, vai ser aviador e vai só voar. Na verdade, não é isso, né? A gente tem muito mais trabalho administrativo do que voo em si. Mas Então a tem gente voo, tem uma questão. você inclusive está de macacão de voo porque você fez um voo noturno hoje, não foi isso? Eu pousei agora, 7h30. Então voa ainda, com certeza, né? Sim, sim, sim. A gente sempre voa, né? Tem a escala que sai todo dia, a gente faz os voos. Mas além do voo, também tem nosso trabalho administrativo, que também é muito bom porque é igual uma empresa, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? A gente não vai Sim. construir um hangar só voando, a gente tem que elaborar, a gente tem que correr atrás de fazer as coisas, processos, documentos, para solicitar um hangar para a gente poder botar o avião lá dentro, comprar Sim. materiais, comprar peças para os aviões, então tudo
tem uma carga administrativa e a gente está por trás de tudo isso. Não só os aviadores, como os intendentes, infantaria, todo mundo, os especialistas também. Mas, Show. assim, Como é, depois de formado, é outra vida. E eu sou muito feliz com essa vida que eu tenho. show. Como é que foi sua escolha depois de sua formação? Teve dúvida entre transporte, asa rotativa e caça? O que que você escolheu? Como é que é a sua aviação? Conta pra gente. Então, no quarto ano, a gente, devido aos graus que você tem, né, você pode escolher entre caça, aviação multimotor e rotativas, né? Então, na nossa época lá de 2007, era a caça e a rotativa era em Natal, né, o aspirantado, e a multimotor, né, era em Fortaleza. E eu quase escolhi a rotativa de início só porque eu queria ir para Natal, né? Porque minha família era de lá. Mas aí eu falei, não vou escolher uma aviação, né, pro resto da minha vida só por causa da localidade. A caça no início do quarto ano, eu fui muito bem no curso e eu até pensei, né, porque o meu irmão sempre quis caça, né? Eu falei, pô, já que eu vim até aqui com o meu irmão, eu vou seguir junto com ele para caça. Só que aí chegou uma certa época daquela pressão psicológica, tudo. Eu falei, cara, se no quarto ano da AFA é assim, na caça vai continuar desse jeito, né? E aí eu lembro que teve uma palestra que veio o pessoal da aviação de reconhecimento, falando que lá no Esquadrão Carcará, que era em Recife, né? Eles voavam Learjet, que o simulador era nos Estados Unidos, e todo ano para os Estados Unidos fazer simulador. Aí eu cresci os olhos, né? Eu falei, então vou querer ir para esse esquadrão aí, que é em Recife, do lado de Natal. Então, todo final de semana eu ia para Natal visitar meus pais. Ainda vou voar um Learjet, que é um avião a jato. E ainda fazer simulador nos Estados Unidos todo ano, ganhar em dólar. Eu falei, vou nessa. Aí corri atrás. Aí, quarto ano da AFA, a gente se formou, eu fui pro Rumba. Aí fui primeiro colocado na aviação de reconhecimento lá no curso. E aí fui para Recife. Eu, o Monteiro e o Eduardo Paes na época. Pô, Foi maneiro. muito bom. E aí depois, como é que foi sua trajetória? Foi pro Rumo, voou quais aviões? O que que você Fui faz pro Rumba. hoje? Fui pro Rumba, voei o Bandeirante lá, né, o C-95, durante um ano. Aí depois fui pro Carcará, passei 7 anos lá em Recife. Aí voei Bandeirante também no início, depois voei o Learjet por mais 5 anos. E aí eu já tinha chegado no topo da operacionalidade, né, do Learjet. E aí eu poderia escolher para ir para o segundo do sexto, que é o Guardião, que é para voar aquele Eco 99, né? Que é o Embraer 145, que o pessoal conhece, é um avião maior, a jato também. Ou então, seguir para Santa Maria, que é onde eu estou hoje, para formar a doutrina das aeronaves remotamente pilotadas, né? Que era um novo desafio. E aí eu falei, cara, já que eu gosto de desafio, eu vou voar essas aeronaves remotamente pilotadas, que é algo que ninguém conhece, é um esquadrão novo, né? E que vai ser o futuro da aviação daqui a... Né? Já é futuro nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já usam a aviação remotamente pilotada desde 83. Tanto é que elas só utilizam isso na guerra lá no Afeganistão e nas demais situações. E o Brasil vai correr para isso também. E eu vejo muita coisa assim, depois de eu ir para reserva, né? Então, eu achei que isso aqui, né, essa expertise, né, na aviação remotamente pilotada, para quando eu for para reserva, né, tipo com as aeronaves remotamente pilotadas, drones e essas coisas, VANTs, eu vou conseguir algo talvez muito bom em qualquer outra empresa aí civil que queira contratar ou que eu quiser fazer, entendeu? Maneiro. E tu chegou aí para fora? Chegou a fazer Sim, simulador eu fora? fui. Fiz simulador. Eu fui. Dos 7 anos que eu fiquei no Carcará, eu fui 5 vezes para os Estados Unidos, né? 4 vezes para Wichita, que é no interior do Texas, do Kansas. E fui uma vez para o Congresso Mundial de Aerofotogrametria em Las Vegas, passei 10 dias lá. Quando eu vim para cá, para Santa Maria, eu fiz um curso de segurança de voo e aeronaves remotamente pilotadas na Universidade do Sul da Califórnia, ano passado. Então, Então, verdadeiramente, tem, a tem um fábrica tem negócio muitas bom. oportunidades boas aí para o piloto, né? Cara que Tem quer. muita oportunidade boa. Se você se dedica, se você demonstra ter interesse, né, realmente, geralmente você é recompensado. Show de bola. Pergunta voltando aqui, como é que fez para se organizar para os estudos da EPICAR? Você lembra como é que era a sua rotina de estudos? Eu lembro. Eu Conta pra lembro gente aí que que o pessoal gosta muito de saber disso.
eu lembro que, ó, eu fazia o terceiro ano já do ensino médio, eu não sei como é que é hoje o nome, né? Estamos velho, cara. É ensino médio ainda? É ensino médio, terceiro ano. Ah, pronto, eu fazia o terceiro ano do ensino médio e estava me preparando para o pré-vestibular. E aí o meu irmão, ele tinha tentado prova no ano anterior, né, para EPICAR, e tinha ficado na reserva. E ele estudou que nem um animal, né? E aí eu falei, cara, se esse cara que estudou que nem um animal tá, ficou na reserva, imagina eu que não estudava nem um terço, né? O cara, ele vivia para estudar, vivia para estudar. E eu nunca fui assim, né? Eu falei, caramba, o que vai acontecer? E aí eu lembro, cara, isso me marcou muito da determinação dele, né? O resultado saiu em outubro, se não me engano. Aí eram 120 vagas, chamavam três vezes o número, né? Chamavam 360. E aí ele foi o 367. Aí o que eu pensei? Eu falei, cara, ele vai ficar arrasado, vai ficar puto, vai desistir. Não vai... Mas na semana seguinte ele já estava estudando para a prova do outro ano, cara. Isso que é maneiro. Monstro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, cara. E é isso que Eu nunca tinha visto isso. É isso que eu falo pro candidato todo ano, cara. É uma grande fila. Tu tem que começar a acreditar e se dedicar. É um exemplo, né? E no ano que ele passou, ele foi 0-0, né? Pois é, aí beleza, aí passou o tempo, eu fiquei só olhando, e ele estudando, e eu, tá. Aí chegou no ano seguinte, eu estava fazendo pré-vestibular, e ele estava se arrumando para ir pro cursinho, né? E aí eu falei, Daniel, tu vai para onde? Aí ele, não, vou pro cursinho. Aí eu, tá, quer saber? Eu vou contigo. Aí fui junto com ele para lá, e aí no primeiro dia de aula lá, tinha um professor que ele era professor também daquelas Olimpíadas de Matemática, né? Aí ele fez É. explicou uma questão lá de uma divisão de polinômios, um negócio desse. Aí explicou lá. E aí ele chegou, tá, agora essa questão aqui da Olimpíada de Matemática do ano passado. Ele botou no quadro, aí falou, ó, Farias, né, que era o dono do curso, escolhe um aí para fazer essa questão. Aí o cara foi e falou, ó, o irmão do Daniel ali, porque o Daniel ia saber fazer, né? Aí, que era o 01 do curso lá, aí, o irmão do Daniel. Aí eu me levantei e falei, putz, vou passar vergonha na frente de todo mundo aqui. Aí acabou, eu fui fazendo a questão, aí meio que terminei assim, aí eu olhei pro professor e falei, acho que é isso. Ele falou, não, tá certo, muito bom. Eu acho que foi Deus que pegou na minha mão e fez a questão, né? A partir daí, me deu uma gana de estudar absurda. E aí o que eu fazia? De manhã, eu fazia minha aula normal, né, o terceiro ano, pré-vestibular, chegava em casa, engolia o almoço e já pegava o ônibus para ir pro cursinho, aí passava a tarde inteira no cursinho todos os dias. Cursinho era segunda, quarta, sexta, e terça e quinta a gente estudava na casa de um amigo nosso que o pai dele era professor também, dava aula particular pra gente. E aí era a mesma rotina, né? Passava a tarde inteira estudando, né, nas matérias. Aí final da tarde, início da noite, voltava para casa e tomava banho, jantava, e aí eu estudava até 2 da manhã todo dia. Até meu pai me botar para brigar comigo para eu ir dormir. E aí foi assim. E aí muita coisa eu aprendi com ele, com o Daniel também, que eu fazia. E valeu a pena? Valeu demais, valeu demais. No início, eu até ajudava, cara, se eu não passar nessa prova, pelo menos a minha base, né, de estudos, né, vai ser muito grande, então eu vou passar em qualquer outro concurso depois, entendeu? E aí acabou que deu certo, mas nesse eu quase não passei, né, porque foi isso que eu te falei, que o Daniel passou em 0,2, empatado com o Gomes, que foi 0,1. Eles tiraram a mesma nota nas provas, só que o Gomes ficou em 0,1 por causa que era mais velho, né? Tinha esse critério de desempate de idade. E eu fui, dos 360, eu fui o 344. E aí eu fui chamado, e aí acabou que sempre no exame médico corta muita gente, a galera vai pro colégio naval, vai para outras coisas, desiste. Aí eu ainda consegui entrar dos 120, eu entrei como 103 ainda. Show de bola. O pessoal está perguntando aqui, mas acho que eu vou trazer um médico para falar isso para vocês sobre a inspeção de saúde. Vou deixar um médico para falar, mas a EPICAR tem muito coluna, pega muito coluna. Você lembra que pegava mais para a galera lá? Ou prefere deixar para o médico falar? Não, na verdade, o que pegava mais pra galera lá, eu lembro da nossa turma que aconteceu, era exame de vista sempre, né? Que era o mais complicado, né? E coluna também pegava um pouco. Mas hoje em dia eles estão mais maleáveis, tanto com a vista quanto com a coluna. Eu só não sei quais são os limites, mas eles estão bem mais maleáveis agora. Né? Eu vou trazer um médico para falar isso para eles. Isso, Outra coisa,
Outra coisa, David, depois que você se formou tenente, eu vejo bem a sua rotina, eu conheço, você é meu amigo, você consegue conciliar, fazer outra atividade sendo aviador ainda, ou é mais difícil? Como é que funciona? Não, dá para fazer sim. Dá para fazer, dá para fazer. Eu tenho amigos, né, aviadores também lá do esquadrão, que tem pizzaria na cidade, entendeu? Que eles empreendem, né? Eu me juntei com o Marcelino lá em Natal. O Marcelino tá no JIT em Natal, né, servindo lá. E a gente vai abrir uma lavanderia agora, né, por aplicativo. Então, dá para você fazer várias coisas, dá para você estudar. Muita gente faz pós-graduação, faz faculdade, né? Então, eu cheguei a fazer nutrição lá em Recife e comecei a fazer educação física na Federal aqui de Santa Maria, entendeu? Então, a gente tenta ajustar os horários, né? Claro que é muito mais difícil do que se você não tivesse uma rotina, mas não é nada impossível. Você consegue fazer Ou, aquilo que você se dispõe a fazer. É tudo uma questão de prioridade. ou seja, como a gente fala sempre, é questão de prioridade, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, não é isso? Pois é isso Exatamente. mesmo, exatamente. E, e além de tudo, você ainda é atleta, você chegou a competir profissionalmente com paralelo a Fábio, não foi? Foi, então, né, isso aí é que a galera mais ficava maluca, né? Porque, pô, como é que tu consegue competir, fazer dieta e treinar em alta performance, né? Competir mundial e ainda, né, ter as missões, as viagens e tudo. Eu lembro que, eu lembro que quando eu fui competir, acho que em 2014, que eu tava para ir pro brasileiro, se eu não me lembro, era o sul-americano. E uma semana antes do campeonato, é aquela dieta que você zero carboidrato, né? E você vai diminuindo e tem que treinar muito e fazer muito cardio. E eu estava numa missão em Porto Velho, que eu decolava às 6 da manhã, pousava meio-dia, decolava depois 1h30 da tarde e pousava quase 5 da tarde, né? Então eu acordava 3h30 da manhã para ficar fazendo o cardio, né, dentro da base mesmo. Então os soldados da Honda chega até se assustavam quando eu estava andando. Então eu fazia 1 hora, de 3h30 às 4h30 da manhã, andava e fazia minha comida, comia durante o voo, né? Eu colocava no piloto automático lá, aí comia durante o voo, continuava o voo, almoçava, e quando chegava à noite, treinava de novo. Ficava destruído, mas tudo em busca do objetivo, né? De ir o melhor possível na competição. Eu acho que quem me acompanha aí, que eu falo sempre, cara, é o que ele falou. Eu fico muito feliz de conversar com o capitão, 20 anos de FAB, e ter o mesmo brilho nos olhos. A gente vê que você fala apaixonado pelo que você faz, sabe? É tão bom quando a gente faz o que a gente gosta. Então, você que está estudando, criatura, acorda para a vida. É o que ele falou. Depois de tenente, ele é atleta de alto rendimento, continuou tendo disciplina, continuou buscando, porque quando a gente quer, a gente vai além, não é isso? Exatamente. Falou tudo. Eita, acho que travou aí, Chucrute. Ai, voltou. Rapidinho, porque daqui a pouco vai dar o tempo do Instagram. Dá um sorriso aí para a galera, se mudou a vida deles, aí se foi importante essa live aí para eles printarem aí agora e marcar a gente lá para a gente repostar. Então, a galera aí, vou dar uma printada aqui. A galera marca a gente lá para bater um papo, para conversar, para a gente repostar. Fala o que você ia falar, desculpa, te interrompi. Não, nem lembro mais. Fala. Não lembro mais o que era. Aparente. Não, mas, então, qualquer dia, Chucrute, que quiser continuar a gente falar sobre mais coisas, é só chamar que a gente está sempre disponível aí para motivar essa galera aí, porque o que o Brasil precisa é de jovens motivados e interessados em melhorar o nosso país, né, cara? Com certeza. A próxima live, então, de repente, a gente vai falar sobre educação financeira, que você manja pra caramba também, investimento, que é só outra área. De repente, a gente vai testar o Instagram antes. Muito obrigado aí, cara, por participar. Sabe aí que você é um ícone para mim, um exemplo. Eu sou muito fã da família Fábio que a gente criou, a turma Crux, a melhor turma que a Escola Preparatória de Cadete do Ar já teve na história. De longe. De longe. Não vou falar o nome aí da galera, porque senão vou acabar esquecendo alguém, mas a turma no geral, sua cara excepcional, excelente. Muito obrigado, moleque. Muito sucesso para você. Eu sou um cara que estou torcendo muito por você aqui. Tenho certeza que ano que vem a gente está no encontro de turma, a gente conversa mais, a gente se encontra antes aí. Sucesso, bons voos, cara. Um abraço. Valeu, moleque.
É sempre uma satisfação enorme, né? Conversar contigo, com a galera mais jovem aí, né? Realmente a nossa turma é diferente, né? A gente leva todo mundo no coração, não tem ninguém que saia dessa curva, né? Então, eu estou muito feliz, eu te acompanho também. Eu sempre falo com muito orgulho quando eu converso aqui com o pessoal. Ah, o Chucrute. Não, quem é o Chucrute? Não, o Chucrute é um amigo meu que, porra, e tal, que agora é dono de um império aí de ensino e tal. Porque eu gosto de botar meus amigos logo pra cima, né? Não tem essa. Sim, Então, eu sou muito feliz de ter você como amigo também, de você ser esse cara legal, influenciador, que bota, né, ideias boas na cabeça dessas pessoas, né? Dessa criançada aí que tá vindo forte aí. Então, cara, que Deus te abençoe tua família inteira. E, porra, no que precisar, pode chamar que tamo junto. Valeu, moleque. Um abraço. Felicidade. Valeu, um abraço, cara. Tchau.